Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos seguir com os nossos estudos aqui da Bíblia. No episódio de hoje vamos adentrar a história de Davi. O que podemos extrair da transição do reinado de Saul para Davi? Então, Amanda, primeiramente, muito bem-vindos ao nosso canal, Grato por estar nos assistindo mais uma vez. E é muito interessante essa questão da história de Davi, que a gente vai remeter lá na história de Abraão, onde tem a promessa dos reis. Mas antes de entrar em reis, depois de toda essa transição ali de Josué, a gente entra em Juízes. Dentro de Juízes temos a história de Samuel, que Samuel ele é um ungido do Senhor, e ele traz toda essa questão de nomear o primeiro rei, que é o Saul. Então, dentro dessa nomeação, que é o escolhido por Deus, Saul faz esse reinado todo dele. E traz uma ênfase, traz uma potência, uma vontade, construindo todo esse reino. Só que nesse percalço, de todo esse poderio que ele tem contido, ele acaba caindo nos delitos. A gente vai vendo dentro do reinado dele até acontecendo magia negra, tem a questão ali do poder de não querer largar as coisas, o apego material, e dentro disso tudo ele perde essa questão da obediência ao Senhor, a Deus, e dentro disso tem a substituição, onde Samuel ele vem fazer a unção de um novo rei, porque está corrompido, e essa questão de ter essa infração dessa lei, ele deve ser eliminado por ali esse reinado e continuado novo agora com uma nova base. Dá para se entender até essa questão de trazer dentro da matéria, estruturando, para que Davi agora traga esse reinado com mais consciência. E é interessante que Samuel ele tira toda a questão divina do rei Saul e passa agora essa unção a Davi. Então Davi vem fazendo toda essa preparação, onde ele vem sendo o cuidador do rebanho, e dentro dessa história dele ele vem amadurecendo até chegar à idade madura, onde ele vai construir esse rebanho e está pronto para esse reinado com a unção divina. Muito bem trazida essa estrutura que você colocou, Sidney, e até resgatando essa parte dos juízes, porque depois de Josué que adentram na terra prometida, tem a conquista, não teve um sucessor para Josué. E isso já demonstra, de alguma forma, a falta de energia aí desse povo, que não tem um sucessor. Então eles elencam juízes para gerenciarem, para cuidarem do povo de alguma maneira. Os anos passam e aí chega esse último juiz, que é Samuel. Samuel, inclusive, ele é o ungido do Senhor, porém a linhagem dele estava de alguma forma corrompida, os filhos imersos em avareza e assim por diante, e o povo vem e pede um rei. Nesse pedido do rei é que surge a questão de Saul, que inclusive é da menor das tribos. Saul é da menor das tribos, que é de Benjamim, e é a menor das famílias da tribo. Então até essa demonstração de alguma forma de que por menor que seja eu posso ter uma conquista de algo interno. No entanto, Saul ele sai do 8 e vai para o 80, como a gente diz no termo popular, o poder subiu para a cabeça. Tanto que um dos pontos dele perder o reinado é por ele, como o Sidney trouxe, desobedecer a Deus. E tem uma história muito curiosa, porque ele precisava guardar o Samuel para fazer uma determinada ritualística lá, para abençoar eles. E o Samuel ia chegar em determinado momento e ele não aguentou, e ele mesmo fez a ritualística. Depois que ele terminou a ritualística, chegou Samuel. Então esse foi um dos pecados cometidos por Saul que fez perder o trono. Então isso já fala de eu fazer uso daquilo que é sagrado, mas de uma maneira infra. Eu estou cometendo uma infração com aquilo que é sagrado. E se nós virmos nas entrelinhas, isso fala da própria questão sexual. onde a ritualística é sagrada, mas ela é feita de maneira
inferior ou de maneira infrassexual aqui. Entre outros pecados pela desobediência que Saul comete e que fazem com que ele perca essa admiração, vamos dizer assim, aos olhos de Deus, e que aí surge Davi como esse segundo rei. É interessante que a repetição das histórias que a gente vem trazendo o contexto, porque da mesma questão, a última batalha de Saul, onde que ele perde, ele faz esse rito, eles também captam bens da questão eles fazem a derrota, eles pegam os bens e não era para ser pego. O que foi feito da mesma história que a gente trouxe, né, da cidade de Ai, onde que eles pegaram e perderam nessa primeira derrota, Saul comete o mesmo erro. Né? E o mais interessante também é a gente voltar ali, né, que a mãe de Samuel, que é Ana, ela é estéril, ou seja, tem uma linhagem ali que não vai vingar mais, mas devido à súplica ao Senhor, ela tem esse filho e ela jura esse filho, né, a levar ele para esses, como se fossem os sacerdotes que vão fazer com que ele extraia, né, esse Cristo vivo dentro dele. E aí ela consagra esse filho ao Senhor. E dali que surge essa questão de Samuel de ser um ungido, né, ele trazer essa unção para os reis, para dar continuidade, como você falou, até dentro da família dele tem essa avareza toda, mas ele ainda tem esse restício de ele nomear. E aí que ele traz essa nomeação e começa a vir essa linhagem de reis, né, que é uma nova etapa. Uma coisa importante aqui, para ser analisado de uma forma psicológica, é em relação que todo rei, ele é uma coluna. Uma coluna que enquanto ele está respeitando as leis, ele está firme naquilo. A partir do momento que ele começa a se afastar das leis, infringir, essa coluna começa a se tornar frágil. E aí alguém precisa substituir essa coluna. Então, a pessoa que vai se degenerando quando infringe essas leis, ela não percebe. De repente, quando ela vê, ela está sendo dominada. E justamente pelo fato de não ter ali um suporte, que é a gente andar realmente sobre esses viés das leis universais. Sim, tanto que uma das outras coisas que fez o Saul perder esse trono foi porque ele tinha que eliminar o rei Agag, a Malequita. E ele não eliminou, ele não matou esse rei, e essa desobediência causou a perder o trono. Isso remete no nosso episódio anterior, onde a gente falava dessa questão de apego. Não, disso aqui eu não vou me livrar, mas eu precisava cortar isso, precisava cortar esse vínculo, esse elo. Sim. Porque o rei Agag nada mais é do que um grande pecado, um grande vício, um grande Sim. problema internamente nesse rei. E aí pegamos aquela frase, né, que foi citada já, ou se consagra a Deus ou destrói. Uhum. E qual a representação do personagem Golias? Vocês trouxeram, né, que até mesmo o Davi fez toda essa questão da preparação dele ali para chegar nessa grande prova. Qual que é a representação de Golias? Então, o Golias, ele... Até a gente pode fazer essa relação com o rei Agag, mencionado anteriormente, dessa questão que eu não me desprendo. Mas o Golias, ele é a junção. Ele é a junção de pecados, de defeitos, de vícios. É tudo isso acumulado dentro dessa mente, e que o Davi, com uma pedra, ele derrota. Tanto que o Golias, ele desafiava quem ia derrotar ele. Isso remete muito à questão da esfinge, que falava, decifra-me ou te devoro. Né? Então, esse desafio. E a gente tem diariamente esses desafios mentais, esses Golias diários, para a gente enfrentar e derrotar. Mas essa derrota, claro, ali a gente tem a funda e a pedra, né, que é como se fosse um estilingue, né, só que ela é um estilingue de lacear, digamos assim, e ele derrota.
com essa pedra, que nada mais é do que a energia sexual, porque ele, Davi, era um dos menores guerreiros, um dos mais fracos, digamos assim, mas é que essa força, essa energia interna sexual que derrota esse Golias. É interessante porque aí você tem a funda, como o Lincoln falou, porque são duas cordas, né? E daí Pingalá e a pedra no meio, né? Que é o sexo. Então ele é a causa, né? Que vai derrubar esse gigante. E esse gigante foi construído por Saul na matéria. Então todo o material que ele vem construindo, ele se torna gigante, se torna grande e não dão conta mais. Sim. Não consegue eliminar. Aí dentro da linhagem ali, Davi vem, né? Se eu olhar pela história, parece um franzino, né? Saindo da menor das tribos, ali, que, né, Efraim, ele vem para Judá, mas que é o leão, mas o leão está dentro. Aí ele vem afinando, né, a lira dele, ele vem tocando, vem afinando esse instrumento, né, os 7 chakras, ele vem se preparando, até encontrar Mical. E até é interessante que antes da batalha com Golias, ele vai até o rio se lavar nas águas puras, que simbolizam toda a questão sexual de transmutação. E ele colhe essas pedras nesse mesmo rio, de águas puras e limpas. E aí ele vai, né, com as armaduras, ele olha e tem que se despir. Ele se despe de tudo, desnudo, né, no caso, né, só com simples, sem a questão das armaduras, que a armadura é a mente. Ele vai enfrentar esse eu dele, que é a matéria toda construída por Saul, que ninguém enfrenta. E ainda Mical até, né, com um beijo, né, antes da questão da batalha com Golias, né, coloca esse símbolo da alquimia. Uhum. E ele leva essa pedra, esse sexo, através desses dois cordões e faz a derrubada do monstro criado pela mente. E é interessante porque a gente já trouxe essa questão em alguns episódios, que alguém vai ter que governar. Quando o ego começa a tomar conta, vai ter que vir alguém, né? Para tomar essa coroa, né? Sim. Porque a gente vê que o que vai ser... Essa história é bem interessante porque a gente já sabe o final dela, né? O Saul vem representando isso. Se o ego dominar, o fim dele vai ser a morte de qualquer forma. Olha para dentro sempre, né? Os nossos gigantes que estão construídos por nós mesmos, que é a nossa parte mental, eles estão tomando conta, e quem que vai enfrentar eles? Se não tiver um Davi dentro ali que venha fazendo um trabalho, e que trabalhe com o sexo e que faça essa limpeza nas águas, não tem como enfrentar. Até uma altura se vai, mas chegou assim o segundo fator, você não ultrapassa. Tanto que é curioso, porque depois dessa história de Davi e Golias e outras histórias, as mulheres cantam louvores a Davi. E o rei Saul ficou indignado, que só cantavam louvores a Davi. E aí começam todas as perseguições. Isso remete muito, me faz recordar aquele filme que já estudamos, do Bahubali, onde o estudante pode acompanhar que tem 2 reis ali também, de certa forma, disputando um trono. E num determinado momento que era para ser exaltado determinado rei, é exaltado o Bahubali. Mas isso deixa para o estudante buscar no filme, que vai conseguir fazer bem essa ligação. Mas o que eu quero dizer é que essa exaltação faz com que Davi seja perseguido, e em um momento que Saul persegue Davi chega muito próximo e tem a oportunidade de matar Saul. E ele não faz isso, porque ele deixa isso nas mãos de Deus. Ele não utiliza a vingança, porque senão ele iria se igualar a Saul. Exatamente, os valores de um verdadeiro rei não consistem na vingança, mas de respeitar essas leis universais já mencionadas. O que Deus quis dizer quando falou para Davi que ele não ergueria um templo para ele, porque havia derramado muito sangue? Então, isso, depois que Davi adentra no trono, ele precisa reorganizar essa casa. Então, todo o reinado, ele está envolto em problemas que advinham já do reinado de Saul. Então, isso equivale a todo esse trabalho que a gente está fazendo internamente. Então, esse construir a base de sangue, o reinado, como foi o caso de Davi, é a construção que a gente
está fazendo dentro desses porões da mente. E que não constroem um templo, mas que são um caminho para essa construção. Para que depois o próximo, que simbolicamente a gente vê como Salomão, mas olhemos esse próximo como Saul, Davi e Salomão como todos aspectos nossos. Né? São degraus numa escada ou oitavas novas. E aí a construção desse templo vem posteriormente, depois desse trabalho, nesses porões da mente que custam muito sangue, porque custam todo um trabalho interno e muitas crises. É que aí tem o sacrifício feito, né? Esse sacrifício até dos animais, tal, que tem a questão literal, mas olhe para dentro, né? Você sacrificar os teus animais em prol de algo maior. E dentro dessa batalha ali veio se traçando através de Davi. Davi veio fazendo esse trabalho de ser guerreiro, que ele é o quinto, mas a consciência que constrói os templos internos. Então, para chegar a essa consciência, né, Davi entrega até o quinto, que é essa parte onde ele passa para essa consciência. E essa consciência que é Salomão, o sexto, ele constrói os templos de ouro, que é a caminhada para a segunda montanha, né? A gente trazendo para a gnose, primeira, segunda e terceira montanha, aonde os templos de Salomão são de ouro, que são os corpos de ouro. Então Davi forja os corpos de fogo, né? Que são os solares. Aí chega essa etapa nessa guerra toda, nesse quinto, né? Que é a questão até atrelada a Samael, que é o guerreiro marciano. Agora essa consciência constrói, mas não o físico. Agora constrói os templos internos reais, que é aí que entra Salomão. E o mais rico disso tudo, que a gente sempre aborda aqui nos nossos estudos, é essa prática, né? Para a gente começar a olhar para esse interno. Porque todos esses personagens, né, tá interligado dentro, como a gente já trouxe aqui em outras vezes. Então, vamos ter que começar a fazer realmente toda esse arsenal aí para ver o que cada personagem desse a gente está atuando, né, no nosso dia a dia, o que a gente pode estar trazendo deles. Então, para que a gente finalize, eu agradeço vocês por mais essa contribuição. Siga a gente no Instagram, curta aqui o nosso vídeo no YouTube, se inscreva também no nosso canal. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial e até breve. Paz Inverencial, até breve. Paz Inverencial e até breve.